Estamos no ar com mais um Wernicast, o podcast da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou Bruno Barreto e apresento o programa ao lado da minha amiga Aline Linhares. Boa noite, Aline. Olá, Bruno, tudo bem? Vocês que estão aí do outro lado, seja a hora que for, o momento que for, muito obrigada pela sua audiência junto conosco aqui no Wernicast, que sempre traz muita coisa bacana e muita gente interessante para vocês. Hoje a gente vai receber a professora voluntária da UERN, ou preceptora, como vocês preferirem, Gabriela Jacome, que vem bater um papo com a gente sobre o Outubro Rosa, que está ocorrendo este mês. E a UERN terá um papel importante durante essa temática da luta contra o câncer de mama. Seja bem-vinda, Gabriela. A gente dá boa noite, porque na TV UERN, na UERN TV, o programa é exibido no horário da noite, mas ele é exibido em qualquer horário ao longo do dia. Então, eu dou boa noite, por isso que a Aline também... A Aline já está com a mente tão no YouTube que ela já dá logo só um oi. Oi. Mas boa noite, pensando na UERN TV, então boa noite. Seja bem-vinda, a professora Gabriela. Boa noite, Bruno. Boa noite, Aline. E a todos que estão aqui nos assistindo e ouvindo. É uma satisfação enorme receber esse convite aqui logo da minha casinha tão amada. E vamos aqui conversar, né? Pois é, essa casinha tão amada, né? A gente costuma aqui dizer que quem é o UERN, né? Quem é o uerniano nunca deixa de ser. E a Gabriela estava contando aqui em off para a gente histórias muito interessantes. E a gente já começa por essas histórias, Gabriela, para as pessoas saberem o que a gente estava conversando em off. Como foi que começou essa sua relação com a UERN? Então, eu sou egressa da UERN, eu cursei medicina aqui, entrei em 2011 e finalizei em 2017. E, na verdade, começou até antes disso, né? Meu pai, ele é professor da UERN, do curso de medicina. Meu nome do seu pai? É Epaminondas Jacome. E ele começou desde a primeira turma. E aí, quando foi em 2011, eu entrei na UERN, cursei o curso inteiro, saí, fiz minha residência e retornei, tem mais ou menos, vai fazer 2 anos. E aí, desde que retornei, eu, de forma voluntária, me voluntariei mesmo para os alunos da UERN me acompanharem no plantão e em aulas, caso fosse necessário. Mas teve uma história aí de um pedido dos alunos. Então, eu fui meio que intitulada, né? Que quando eu cheguei, eu comecei a dar plantão no Tarcísio Maia, que é o hospital que eles usam como hospital do internato em si. E aí, no meu primeiro plantão, eles já começaram a me chamar de professora. E eu, que tinha acabado de chegar, só aceitei esse cargo e até hoje a gente continua. Eles me acompanham no plantão, todo o meu plantão, eles me acompanham. E aí a gente discute alguns casos e todo o trabalho de preceptoria em si. Como é que foi essa experiência de ser a primeira aluna que é filha de um professor do curso de medicina? Como é que foi essa experiência? Nossa, uma responsabilidade imensa, né? Assim, foi... No início, a verdade é que no início eu não falava que ele era meu pai, porque eu achava que isso não ia... Achava não, né? Isso não significa nada. Então, eu não queria que as pessoas soubessem que eu era filha dele, para não ter nenhum tipo de vantagem. Então, eu ficava bem caladinha, bem quietinha e nunca ia. Escorregava assim, pai, olha aqui, esse negócio aqui. Quando ele foi dar disciplina, que ele foi professor de sala de aula da gente, aí sim, todo mundo sabia. Mas nas outras disciplinas, o máximo que eu podia esconder, eu não, sou normal, sou uma aluna qualquer, né? E consegui ir levando, mas realmente isso não pesou em absolutamente nada, né? Tinha a responsabilidade na brincadeira em si, mas foi ótimo, assim, a relação que a gente sempre teve. Como a UERN são turmas bem pequenas, na minha época ainda era aquela entrada anual, então aí é que era as turmas eram bem próximas, a gente tinha uma relação muito boa entre os professores e os alunos, e isso permitiu uma aproximação muito grande. Então, nossos professores, muitos são amigos pessoais. Hoje, a gente sempre, todos que terminaram, têm uma relação muito boa com os professores da UERN. Isso é muito bom, quando a gente volta. Hoje eu volto e sou médica, inclusive, de professores que foram meus professores da UERN, e isso é muito gratificante, saber o quanto eles confiam em mim, o quanto eles sabem o quanto eu me dediquei, e para mim isso é extremamente gratificante, né? E quando você se formou, aí você foi fazer residência fora, como é que foi a tua formação pós-UERN? Isso, eu fiz cirurgia geral primeiro, fiz 2 anos de cirurgia geral em Recife, e depois fiz mais 2 anos de mastologia. Então, hoje eu sou cirurgião geral e sou mastologista. Muito bacana. Fiz tudo em Recife.
em Recife. Isso. Muito bacana. Gabriela, e aí a gente vai... Já pode entrar no assunto, Bruno Barreto? Já, você fica à vontade. Pois é, e aí a gente tem essa questão, né, do Outubro Rosa, que o outubro é apenas um mês para mais reflexões, para mais buscas, né, em relação a esse tipo de câncer, que é um dos que mais, eu acho que é o que mais mata mulheres no Brasil ainda. E a gente começa com esses cuidados muito básicos. E quais são esses cuidados muito básicos, né? Desde quando a gente vai a primeira vez na ginecologista, como é que funciona, né, para dar essa orientada, principalmente para as meninas, né, mais jovens que pretendem, acredito eu, ficarem mais velhas e aí vão precisar fazer mamografia e tal. Como é que funciona? Perfeito. Então, primeiro é para lembrar que o Outubro Rosa ele é um mês de incentivo ao rastreio do câncer de mama. O mês é tido como um mês figurativo, mas a gente sabe que o rastreio ele deve acontecer o ano inteiro. Mas as mamas, o câncer de mama, ele é sim, entre as mulheres, o que mais se incide no Brasil e no mundo. Estima-se hoje, pelo INCA, a previsão que se deu de 2023 até 2025 são cerca de 75 mil novos casos. Então, é um número considerado alto para a nossa população. Então, primeiro, o câncer de mama, ele surge como qualquer outro câncer de forma aleatória. Existem alguns fatores de risco associados, que são nesses fatores de risco que a gente consegue, de forma mais ativa, tentar evitar. Que seria basicamente estilo de vida. Então, a gente sabe que hoje, mulheres ou homens, porque o câncer de mama pode dar em homem, apesar de um índice bem baixo, mas sim, pode dar. Então, a gente sabe que hoje o alcoolismo, o tabagismo, uma vida mais estressante, a não prática de exercício físico está associada ao aumento de risco de câncer de mama. Existem alguns fatores que são mais difíceis de a gente mudar, que são mais relacionados à mulher em si, que seria a não amamentação, não ter filhos, uma mama com a característica mais endurecida, mais glandular. Então, essas é um pouco mais difícil a gente interagir. Mas o nosso estilo de vida a gente pode mudar. Então, hoje em dia, a gente consegue tentar diminuir pelo menos a chance de se ter. Então, são basicamente esses fatores de riscos associados ao câncer de mama em si. Porque eu lembro, quando surgiu o Outubro Rosa, ele foi o primeiro desses meses temáticos. Por que surgiu essa ideia? Você sabe explicar? Por que foi escolhido outubro? A cor rosa está bem na cara. Mas por que surgiu... por que foi escolhido o mês de outubro? E por que surgiu essa temática? O mês em si, na verdade, não tem uma explicação, mas tudo surgiu nos Estados Unidos. Duas irmãs, uma das irmãs em si, eu não vou recordar agora o nome, mas uma das irmãs, ela teve câncer de mama e a cor favorita dela era rosa. Então, a outra irmã, como forma de... Ela era muito jovem na época, descobriu. Então, a outra irmã que não teve câncer, se eu não me engano, elas eram irmãs gêmeas. Como forma de incentivo para alertar outras mulheres do câncer de mama, ela criou a primeira caminhada rosa. Aí essa caminhada aconteceu no mês de outubro. E aí ela orientou que todas as mulheres fossem vestidas de rosa como forma de lembrar o câncer de mama. E aí esse movimento ele começou a ganhar força, ganhar força, ganhar força. E aí usou-se o rosa como sendo uma cor universal para o câncer de mama, para o rastreio. E outubro acredita-se que foi porque pelo mês da caminhada em si, do incentivo, mas não tem uma justificativa assim muito plausível, até porque o mês podia ser qualquer outro, né? O mês não tem muita influência, não. Mas universalmente ficou conhecido como sendo o mês de outubro rosa para incentivo ao rastreio do câncer de mama. Aí eu lembro que depois veio Novembro Azul, Dezembro Vermelho, Isso. que era da AIDS. Aí Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, que a gente tá agora. Janeiro Laranja. Janeiro Laranja, e foi surgindo. Tem alguma coisa roxo, acho que é Maio Roxo. Que é o do colo do útero. Colo do útero. Isso. Aí foi surgindo vários meses temáticos. Acho que já tá o ano Quase todo preenchido. Tem Julho Verde. Que é o de doação de órgãos. Doação de órgãos. Acho que já tá Isso. quase o ano todo preenchido. Eu lembro que o Cubro Política tinha um abril vermelho, que era outra coisa. Mas que coisa. Mas pula. Essa parte da política pula. Hoje é vamos de saúde. É foco. Saúde. Mas é só para descontrair. E aí, doutora Gabriela, a gente tem esse mês, né, super temático, que a gente consegue, inclusive, ter a notificação, estatisticamente, é o mês que mais se tem, né, essa procura realmente pelos exames, né, pelas consultas médicas. Mas vale lembrar que todo mês é necessário fazer, principalmente, né, se você tem aí alguns pontos que a médica também vai falar, que você vai precisar ter um pouco mais de atenção em relação às mamas.
Perfeito. O que eu acho legal do Outubro Rosa é que os veículos de comunicação, eles todos se voltam para isso. Então, a informação, ela difunde de uma forma tão absurda, assim, que as pessoas elas começam a se atentar. Porque durante o ano não tem uma divulgação tão grande quanto o Outubro Rosa. Então, Sim. quando todo mundo se respira e se fala sobre isso, que eu acho um ponto importante a gente começar a normalizar falar sobre câncer. A palavra câncer, ela ainda culturalmente ainda tem um peso muito forte na sociedade, que as pessoas não querem nem ouvir falar. Eu tenho pacientes que chegam no consultório e dizem assim, pode ser aquele negócio, porque só em falar o nome câncer, aquilo já pesa. Então, a gente tem que normalizar falar sobre exatamente para incentivar essa procura, incentivar consultas, incentivar o exame em si, para entender que tem cura, que a gente consegue resolver. Então, o recado principal que a gente dá hoje em relação à procura de sintomas que chamam a atenção e são alarmantes para o câncer de mama seriam pacientes que sentem nódulos, abaulamentos, alguma estrutura mais arredondada. A pele, às vezes, pode ficar com um aspecto de casca de laranja, mais inchada. O mamilo pode entrar, um mamilo que era normal e, de repente, do dia para a noite, ele começa a inverter. Começou a sair sangue também pelo mamilo. De repente, palpei uma íngua, a famosa íngua da axila, uma íngua endurecida que não dói. Então, não quer dizer que o fato de ter isso vai ser câncer, mas são sinais que despertam a gente a investigar. As pessoas precisam entender que a gente, médico, mastologista, a gente resolve e trata, mas eu preciso que a paciente chegue até mim. Então, para a paciente chegar até mim, a busca tem que ser ativa. Eu não tenho como ir lá e pegar uma paciente da casa e vem aqui, vamos fazer os exames para investigar. Infelizmente, essa busca tem que ser da própria paciente. Ela tem que ter um incentivo de ir no hospital, de ir na clínica, de procurar ajuda e, a partir daí, a gente conseguir resolver, seja lá o que for. E vale salientar também, né, doutora, que tem várias mulheres, né, que têm até vergonha de procurar um médico, vergonha de se tocar, né, de fazer o autoexame, de prestar atenção no próprio corpo, né, por vários tabus, por várias, enfim, é uma conjuntura às vezes que a gente até acha absurda, mas para aquela pessoa, né, tem pesos importantes ali. Como é que a gente também pode quebrar, né, essas situações de mulheres que têm vergonha de verificar o próprio corpo, que têm vergonha de fazer, apalpar mesmo os seios para encontrar qualquer diferença que haja? Como é que a gente vai quebrando isso? Perfeita pergunta. Não tem uma recomendação formal da sociedade de que as mulheres, elas obrigatoriamente precisam fazer o autoexame. A recomendação é, você se sente bem em casa, depois do banho, normalmente antes do período menstrual, você vai lá, se examina de frente para um espelho, coloca a mão acima da cabeça e você faz com a mão contralateral, palpa a mama em movimentos circulares. Para que isso? Para você se conhecer. É importante a gente conhecer nosso corpo, é importante a gente saber o normal. Porque no dia que aparecer alguma coisa diferente, eu não vou saber o que é, óbvio, mas eu sei que aquilo não tinha. Então, isso vai me despertar a procurar um médico. Doutora, não me sinto bem palpando. Para isso que a gente está aqui. Procura um profissional. Não precisa ser necessariamente um mastologista. Se for, ótimo. Eu tenho muito afinidade com o médico do meu posto de saúde. Tá ótimo, vai no médico do posto. O médico do posto examina melhor, faz o exame das mamas direitinho. E aí você fica frequentando de forma rotineira, que seria pelo menos de forma anual. Ele faz os exames e, se tiver necessidade, encaminha para um especialista. Mas é importante, o incentivo que a gente faz do autoexame é exatamente você se conhecer, você saber como é sua mama normal, para no dia que aparecer alguma alteração, você conseguir procurar ajuda de forma mais rápida. Entendi. Nesse período do Outubro Rosa, vocês têm estatísticas, vocês conhecem estatísticas que se aumenta a procura, realmente há o resultado prático? Aumenta. Normalmente, é comum a gente realizar muita triagem de atendimento. Então, o SUS em si, o serviço SUS, a gente abre agendas extras. Isso é muito comum dos mastologistas em si, principalmente aqui do Rio Grande do Norte também, mas de todo o Brasil. A gente sempre faz atendimentos extras, faz triagens. As pacientes normalmente conseguem exames pelo SUS de forma mais rápida e prática, porque existem setores privados, empresas privadas, que elas dão ajuda financeira para esse estímulo de rastreio. Então, a gente consegue mamografia pelo SUS para um leque muito maior da população e aí funciona como rastreio, que é um exame relativamente não é caro, é um exame rápido, super prático de se fazer e uma mamografia eu consigo diagnosticar o câncer num estágio que ninguém nem sente
não vê nada, não consegue enxergar e só a mamografia detecta. Então, como tem essa divulgação muito maior, acaba que a gente consegue mais recursos para realizar esses exames, a procura aumenta, então, sim, eu tenho um aumento nesse número de diagnósticos e o acesso fica muito mais fácil à população por essa ajuda mútua assim, de mastologistas no geral. Então, sim, outubro é um mês ótimo. A gente geralmente faz campanha, a gente geralmente faz... Ano passado, a gente conseguiu fazer triagem. Eu trabalho na Liga, então a gente abriu agendas extras para triagem. Esse paciente chegava lá, conseguia atendimento rápido. E a gente conseguiu fazer exames também pelo SUS para essas pacientes. Existe até pessoas que têm mais condições, coloca vans, coloca esses carros à disposição como consultórios ambulantes, e aí leva... Inclusive, eu acho que teve até um período, eu acho que todo ano acontece, mas eu vi uma vez uma reportagem aqui, até a Ivete mandou fazer um carro desse de atendimento, sim, lá em Salvador, com a máquina de mamografia e tudo. Aí depois descobriram que tinha sido ela, que ela não queria que divulgasse, mas enfim, as pessoas acabam sabendo. Lá em Natal tem o grupo Reviver. Pronto, que é muito legal isso. E assim, a gente... aqui, na nossa função de comunicadores, a gente tenta também fazer essa divulgação, lembrar mais uma vez aí que está na hora de fazer o exame, aquele exame que a gente vai deixando para depois chegar e fazer. Como é na UERN, aqui esses atendimentos no Outubro Rosa? Na UERN existe um ambulatório de mastologia que é feito na própria FACS, na Faculdade de Medicina, às quintas-feiras, que é inclusive meu pai, que é o mastologista que faz atendimento. Normalmente é passado por uma triagem. Às sextas-feiras, essa triagem, ele faz os atendimentos. Não sei informar hoje como é que está nesse mês de outubro, como vai ser essa triagem, mas com certeza vão ter multirões. Paciente com qualquer sintomas desses que eu falei de alarme, é bem tranquilo. Chega lá na sexta-feira, conversa com quem está lá, que o agendamento é feito de forma bem rápida e tranquila em si. Não sei dizer agora, nesse momento, como serão esses multirões em si, mas com certeza... haverão mutirões. Vai ter. Tem que ter. Tem que ter. Eu também, com certeza, me disponibilizarei para fazer. Que legal. Que bom. Quais são sempre que tem o diagnóstico, precisa tirar o seio? Eu não sei exatamente o nome exato do procedimento cirúrgico, peço perdão. Não. Sempre precisa tirar ou tem alternativas? O nome, normalmente, a gente chama de mastectomia. Mastectomia, pronto. Exatamente. Que é o grande medo, né? Uhum. De jeito nenhum. Inclusive, hoje em dia, existe um novo ramo da mastologia que se chama oncoplástica, que são cirurgias que a gente associa a retirada do câncer à cirurgia plástica. Então, hoje, tirar a mama é a última opção. Se eu realmente não conseguir de outra forma, aí eu tiro a mama. E ainda assim... existem cirurgias que eu tiro a mama e reconstruo no mesmo ato cirúrgico. Então, a paciente sai da cirurgia sem a glândula, que é a parte interna da mama, e já com prótese. Então, é como se ela mal tivesse passado por uma cirurgia. Já sai com a autoestima total preservada. A gente entende que a mama ela vai muito além. Existe toda uma parte de sentimento envolvendo. A primeira relação de amor entre mãe e filho. Sim. Tem a questão da amamentação. Tem a questão estética, que isso é de extrema importância para a mulher. Da feminilidade. Exatamente, a feminilidade. A gente entende como isso é importante para o psicológico dela, para as relações afetivas em si. Sim. Então, é um órgão. Quem é que vai querer perder um braço? Ninguém. Então, a mama é um órgão como outro. É uma mutilação. Mutilação. Então... com toda certeza, sempre que a gente puder evitar de forma que a paciente ela esteja curada do câncer de mama, a última opção, de fato, vai ser a mastectomia. É realmente, se eu não tiver outra opção, no sentido de proteção, a prioridade é a gente tirar o câncer. Então, se a prioridade é essa, a gente vai fazer de tudo. Mas sempre tentando preservar essa parte estética que a gente entende hoje que, sim, entra como um dos pontos mais importantes para a cirurgia também. A incidência, geralmente, é maior a partir das mulheres com 40 anos mais, né? Mas a gente sabe que há exceções e há pessoas mais jovens que descobrem também o câncer de mama. Como é que hoje a gente pode, não sei, falar a respeito dessas mulheres mais jovens e essas mulheres mais velhas, essas incidências, como é que está, obviamente, associada à qualidade de vida, como você já falou aqui no comecinho, mas, assim,
quais são as relações, assim, é congênita, ou, aliás, congênita não, é de hereditária, como é que funciona? Hoje em dia, a gente ainda tem como maior incidência pacientes acima de 40 anos, mas a quantidade, a expectativa, assim, a estimativa de câncer em pacientes mais jovens realmente está crescendo. Ainda não se tem uma explicação concreta para isso, mas acredita-se de toda forma que é pelo estilo de vida. Hoje em dia, as crianças, adolescentes estão se expondo muito mais à bebida alcoólica, ao tabagismo. O que a gente tem de comprovação que existe 10% dos cânceres de mama tem relação hereditária. É uma quantidade relativamente baixa e que essas formas hereditárias elas são mais comumente manifestadas em pacientes jovens. Mas, ainda assim, a gente tem formas adquiridas, que seria aleatória, através de mutação aleatória, em pacientes jovens também. E isso se deve ao estilo de vida. A Sociedade Brasileira ela continua com a recomendação de realização de exame anual, que é a mamografia. É o único exame hoje que consegue detectar o câncer de mama na forma mais precoce, que seria essa que a gente não sente nódulo, que nem nódulo se informou ainda. Elas seriam através de microcalcificações, que são pontinhos muito discretos. Só a mamografia consegue detectar isso. Então, a recomendação hoje é 40 anos, mamografia anual. Ah, mas está normal. Tudo bem. Todo ano faz do mesmo jeito. Pacientes abaixo de 40 anos, a gente tem algumas recomendações específicas que seriam pacientes de alto risco, que são aquelas que têm um histórico familiar positivo. Porque a gente entende que se a parentesco de primeiro grau, mãe ou filha ou irmã, teve câncer de mama, a gente começa a tentar associar algo muito parecido com a hereditariedade. Tem como eu comprovar isso hoje? Tem. Hoje em dia existe teste genético. Já se foi, antigamente, muito mais difícil o acesso. Hoje em dia, ainda é difícil? É. Não é a realidade do SUS. Infelizmente, a gente não tem pelo SUS. Mas a gente tem testes genéticos que a gente consegue, através de um exame de sangue, detectar se aquela pessoa tem alguma mutação específica para um gene do câncer de mama. E aí a gente consegue definir melhor esse padrão de hereditariedade. Mas como ainda é um exame de difícil acesso, a gente trata como sendo pacientes de alto risco, essas que têm esse parentesco. Tem uns testes genéticos que você faz pela internet, que eles mandam um equipamento, você faz com a saliva, que eles fazem um mapeamento genético da sua origem familiar, e eles também detectam uma predisposição para a doença. Aquilo ali é confiável? Não muito. Normalmente, o teste genético que a gente faz é com exame de sangue, normal. Existem alguns modelos que a gente chama mama print ou cotype, que eles são como se fosse fluxogramas que a gente coloca e lança através de alguns dados importantes e pessoais de pacientes. E, através desses dados, eu consigo estimar a chance de ter câncer. Inclusive, a Angelina Jolie foi muito criticada, né? Porque ela fez um exame parecido. Exatamente. E deu 80% de chance porque a mãe dela tinha tido. Exato. Angelina fez um teste genético e ela comprovou a mutação dos 2 genes mais importantes do câncer de mama, que são os BRCAs, BRCA1 e 2. A chance dela ter câncer de mama era mais de 80%. Imagina, tu viver a vida... E 80% enquanto você está vivo aí, você tem chance de desenvolver câncer. É quase certeza que ela ia ter câncer em algum momento da vida dela. Então, hoje já ela é se bem... antecipou. Exatamente. Hoje, na mastologia, a gente já tem isso como sendo uma conduta ok, aceitável, que a gente chama de mastectomias profiláticas. Então, quando a gente tem comprovação de alguns genes que têm alta penetrância para câncer de mama, a gente tira a glândula para diminuir a chance de se ter câncer de mama na glândula, porque pode ter câncer de mama no linfonodo, que aí é outro ponto. Mas a chance de se ter na mama acabou, porque a glândula saiu. Então, hoje em dia, a gente já tem essas recomendações, sim, já é bem aceito pela nossa especialidade em si, e se faz. Com comprovação genética, se faz. Tem uma curiosidade que, assim, por que a partir dos 40 anos, né? Por que a incidência fica maior a partir dos 40 anos? Estudos ao longo desses anos foram feitos e é nessa época em que a mulher ela começa a ter uma variação hormonal maior. É aquele período pré-menopausa. Então, os hormônios eles começam a oscilar um pouco mais. A gente já tem influência ao longo da vida de todos esses fatores de risco associados, do estresse, obesidade, síndrome metabólica,
o fumo, o tabagismo. Então, é o acúmulo desses fatores de riscos ao longo das idades. Então, pelos estudos, eles conseguiram comprovar que a faixa etária de maior risco para desenvolver câncer de mama seria essa, acima dos 40 anos. Mas o hormônio ele tem um papel bem importante. A maioria dos cânceres de mamas, eles são responsivos a hormônios. Então, o hormônio é como se fosse um fermento. Ele acaba que estimula o crescimento do câncer, que é mais ou menos nessa época em que os hormônios das mulheres começam com essa variação em si. Entendi. Aí o estilo de vida vai fazer toda a diferença. Total. E o estilo de vida não Quem começa... nunca bebeu, quem nunca fumou, já Isso. ajuda bastante. Exato. Mas lembrando que é aleatório. Ou Sim, seja, sim. pode ser que a pessoa, desde que nasceu, desde Tem um muito estilo pequena... de vida massa. E de repente E de teve repente câncer. teve câncer. Que são coisas que hoje a ciência ainda não consegue explicar. E tem pessoas que estão aí, vida estressada, bebe, fuma, obeso, não pratica exercício e não tem nada. E não tem nada. Ainda se atreve a dizer assim, é o álcool que está conservando. Você pode até diminuir as chances, mas ela continua tendo aleatoriedade. Exato, É uma continua. roleta russa. Exatamente. Ou- E isso não só para a mama, na verdade, né? Câncer. Sim, sim. Todos os cânceres Sim. funcionam dessa forma. São mutações aleatórias. Então, infelizmente, todo mundo está sujeito. Muito Aí, interessante. o que é que a gente bate muito na tecla? Mama é o mais prevalente entre as mulheres. Então, se você for ter, algum momento da vida você vai ter. Aí, o que é que a gente quer? Que, quando você tiver, a gente descubra numa fase em que ele não espalhou para canto nenhum, eu consigo tirar somente um segmento da sua mama. Então, é um tratamento muito menos doloroso, é um tratamento relativamente mais tranquilo, porque a gente sabe que tratamento de câncer não tem como não passar por... Psicologicamente é muito forte. Isso, com certeza. Mas a gente consegue tratar de forma muito mais tranquila e a melhor parte é que cura. Cura totalmente. Então, a ideia da gente rastrear o câncer de mama é essa. Se for ter, infelizmente vai ter. Mas a gente precisa descobrir quando ele está batendo na porta, assim, e a gente já botar para fora. A cura está só... quanto mais cedo descobrir, melhor. Com certeza. Maior chance de cura. Eu uma vez eu fiz um exame e precisou fazer biópsia. Eu gelei. Deu nada. Esse é o grande medo, né? Quando eu vi que tive biópsia, que eu precisei levar o resultado no laboratório de biópsia, mas eu perguntei, disse, não, pode ficar tranquilo, é só rotina. Deu nada, mas deu um medo. Biópsia, esse nome é um nome que ainda assusta. Assusta. Até Por que porque... biópsia? Até porque a gente, assim... Primeiro, a gente acha que nunca a vai gente é acontecer com a gente. Sim. Segundo, porque a gente é leigo. Né? Em relação a essas coisas, e assim, a gente... Quando acontece com a gente fica procurando 1000 porquês. Né? Às vezes, não procura o que tem que procurar, que é o médico, a médica, o fazer os exames, as consultas todas. E fica naqueles porquês todos. Como é que vocês encaminham, né, essa parte para a pessoa ser tratada psicologicamente, porque é um momento ali que abala muito, né? Tem pessoas que enfrentam melhor e tem outras pessoas que têm muita dificuldade de aceitar. Ninguém nunca está preparado, né, para um diagnóstico de câncer. Por mais tranquilo que seja, por mais que a gente espere. Acho que o diagnóstico sempre vai ser uma grande surpresa. Mas o tratamento ele é multidisciplinar. Eu só sou um pontinho nesse tratamento. Normalmente, o mastologista ele é o médico responsável pela cirurgia. Mas a gente conta com a ajuda de um oncologista, que é o que faz normalmente a prescrição de medicações, quimioterapia. A gente conta com a ajuda de radioterapeutas, que seria outra parte do tratamento do câncer de mama. Mas a gente precisa também da ajuda de psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e, principalmente, a rede familiar. Eu acho que você ter apoio em casa faz total diferença. É uma fase que não é fácil. Por mais... Não existe câncer simples, a verdade é essa. O tratamento hoje em dia do câncer de mama ele é extremamente individualizado. Não existe uma receita de bolo. A minha vizinha teve e foi assim. O meu vai ser assim? Não. Nenhum câncer é igual ao outro. Nenhum. Nunca. Então, ele é muito, muito individualizado. E, assim, eu acho que um dos pontos mais importantes que eu sempre digo às minhas pacientes é você ter consciência que aquilo é uma fase. Sempre passa. Como você vai encarar isso, aí depende muito de você, da sua espiritualidade. Eu sou religiosa, então eu acredito que a espiritualidade é um ponto extremamente importante nesse processo.
Eu acho que faz total diferença. Independente da religião que você tenha, você crer em algo é importante. A fé é o que faz você acreditar que vai passar. Se você crê em alguma coisa, é você saber que isso passa, que você está passando por isso agora, ali, mas que lá na frente vem. E o interessante é que eu tenho muita paciente que me conta isso, que diz assim, quando eu descobri, eu não sabia por que eu estava passando por isso. Mas depois que eu termino o tratamento, eu descobri. Algum problema em casa que, de repente, melhorou, era com o esposo, com o filho, ou com ela mesma, que descobriu outras coisas. Enfim, muitas não vão saber o porquê, outras vão entender e compreender por que passaram por isso. E eu acho que isso é muito sabedoria. É você ter sabedoria de encarar isso. Eu sempre acredito que o fardo ele nunca é maior do que aquilo que a gente consegue carregar, né? Então, a missão da gente, do lado de cá, é dar esse conforto, é poder conversar, é uma palavra amiga. A minha parte em si de cirurgia, eu geralmente tento buscar esse autoestima mesmo, porque elas já ficam nessa apreensão de, meu Deus, câncer de mama, vou perder minha mama. A primeira coisa já é essa. Mas o tratamento em si é um tratamento que não deixa de ser doloroso. É uma experiência que ninguém quer passar por isso. Sim. Só que quando a gente tem um apoio de profissionais e de amigos, de família ali do lado, eu acho que faz as coisas serem mais tranquilas. A ideia que eu acho é essa. É um tratamento que hoje mudou muito. A gente tem drogas muito mais eficientes, que têm efeitos colaterais menores. Ainda tem efeitos sim, mas a gente vê que a indústria farmacêutica hoje ela está tentando diminuir cada vez mais esses efeitos e deixar realmente o tratamento o mais leve possível. Que a doença em si já não é muito fácil, o psicológico também não, e tem toda aquela questão, né, na prática mesmo, de você passar por quimioterapia, radioterapia, né, ainda tem as outras questões consigo, com a família, o medo de morrer. Com né? certeza. O medo de morrer porque eu acredito muito que não é morrer em si, mas como se vai morrer. O sofrimento que é o câncer em si, ele ainda tem essa etapa de você. É como se você não soubesse o passo seguinte, né? Então, você fica naquela expectativa, você tem medo, sim, do que vai vir. Sim. É o tratamento que a gente sabe, que ainda assim é um tratamento que abala. Então, as pacientes normalmente ficam com essa expectativa muito grande, o medo, a ansiedade. É exatamente o que você falou, de relações familiares e das mudanças fisiológicas, a mudança do corpo, sim, que vai mudar tudo. É um processo que não é tão fácil, sim, mas é saber que passa. Eu gosto demais de dizer isso. Passa. Isso aí é uma fase e vai passar. E ela fica curada e a vida não volta ao normal, porque nunca vai voltar ao normal depois que se passa. De uma experiência dessa, é verdade. Não tem como a gente dizer que volta ao normal, mas que aquilo ali vai servir para ela incentivar outras mulheres, vai servir para ela tirar algum aprendizado disso, que eu acho que aprendizado em tudo na vida tem, né? Verdade. Imagino. Hoje, como é que é na UERN durante o período do Outubro Rosa, né? Tem uns atendimentos no ambulatório, tem programação especial, como é que funciona nesse período? Normalmente funciona, em geral, são palestras de conscientização e incentivo tanto para as pacientes que frequentam o ambulatório, porque na UERN a gente tem diversas especialidades, não só mastologia. Então, acaba que existem palestras incentivando as pacientes que frequentam os ambulatórios para as consultas de rotina com o mastologista e também essas triagens, que seriam ambulatórios destinados a pacientes que nunca passaram por atendimento e que querem algum atendimento de primeira vez. Então, elas procuram o ambulatório em si, fazem essa espécie de triagem, que é como se fosse um direcionamento, e aí as pacientes que têm uma indicação maior de avaliação direta com o mastologista, elas passam direto para o ambulatório. Mas atrelado a isso é divulgação nos meios de comunicação para esse incentivo de rastreio em si, porque o que a gente sabe é que a UERN em si não tem como a gente fazer o rastreio, porque precisaria de uma mamografia. Então, em geral, a gente direciona para os serviços de SUS da cidade, que esse mês é um mês que a gente consegue realizar exames de forma mais fácil. Então, a paciente da UERN é uma paciente que tem esse vínculo
de conseguir realizar exames de formas mais precoces e um atendimento exclusivo. A gente tem um mastologista toda semana. Então, fica aqui até o convite para pacientes em geral, se precisarem de algum tipo de atendimento, se estiverem com qualquer queixa e acharem que precisem de uma avaliação de mastologista, todas as sextas existem triagens. Você pode ir, chegar lá de forma própria, no ambulatório da FACS, que é na Faculdade de Medicina Vizinho Tarcísio Maia. Vai ser conversado com o pessoal lá e eles fazem um agendamento para o mastologista. Então, lá, quanto a isso, essa procura é bem tranquila realmente e consegue a consulta de forma bem rápida. Legal, a gente nem sabia, né? A gente trabalha na UERN e não sabe que tem um trabalho de atendimento de mastologista nos ambulatórios da FACS. Inclusive biópsias. Com biópsia. Lá a gente tem um ultrassom que a gente consegue fazer punções, tudo pela faculdade. Tanto core, por enquanto, não está conseguindo, que é uma biópsia um pouco mais específica, mas as punções em si, sim, são feitas pela UERN. Muito bom. A gente consegue fazer biópsia por lá. Outra curiosidade, doutora Gabriela, como é que vocês, médicos, se preparam para esse período, né? Porque, assim, é uma coisa comum para vocês, atendimentos, né, consultas, conversar com os pacientes, mas como é que vocês se preparam para esse mês específico? Porque geralmente acontece de ter algum caso positivo. Sim. E aí, como é que faz? Então, primeiro, o objetivo do mês é informativo, né? Então, a gente vai em todo canto possível e imaginável para divulgar sobre a importância do rastreio do câncer de mama. E ainda assim, a gente divulgando, aparece, com certeza, o diagnóstico em si sempre tem, é algo que é, infelizmente, rotineiro. E a preparação é a mesma, conversa, explica, a gente orienta como é que se daria essas formas de tratamento. E hoje aqui em Mossoró, no SUS, a gente tem todo o tratamento do câncer de mama. Então, a paciente, ela consegue, desde alguns exames, os exames é um pouco mais difícil, mas consegue-se, por exemplo, a mamografia, biópsia pelo SUS, tratamento oncológico pelo SUS, cirurgia, radioterapia e segmento ambulatorial pelo SUS. Então, Mossoró hoje, ela conta com um hospital de radioterapia que permitiu com que a gente tratasse todos os nossos pacientes pelo SUS. Então, isso é algo que é uma conquista muito grande aqui para a cidade, um meio facilitador imenso. E que a paciente hoje, ela já é respaldada por lei. Existe uma lei que permite que as nossas pacientes, elas, depois de quimioterapias e com diagnósticos em si, elas conseguem começar o tratamento em menos de 60 dias. E, na verdade, a gente praticamente nunca chegou a 60 dias, não. A gente tem uma facilidade muito grande de resolver. Então, aqui a paciente ela consegue todo o tratamento pelo SUS. O acesso é um acesso muito bom, muito tranquilo e que, depois de diagnosticada, os passos do tratamento em si é algo que a gente tem com uma facilidade bem, bem boa aqui para a cidade. Eu estava pesquisando aqui para lhe fazer uma pergunta. Os índices de câncer de mama vêm reduzindo ano a ano. Tem um peso do Outubro Rosa ou também é porque mulher é mais disposta para cuidar da saúde do que nós homens? Seria mais essa ideia do acesso. As pessoas hoje elas estão mais informadas, elas são mais curiosas, elas têm um incentivo maior de procurar médico em si. A gente tinha muito esse tabu de antigamente, que as mulheres elas eram muito envergonhadas. A gente ainda tem hoje, principalmente a população mais idosa, que tem uma restrição maior de se exibir, de se despir na frente de alguém. Mas hoje as pacientes jovens elas já têm essa preocupação de não sinto nada, mas vou ao consultório como uma forma de rotina, que é o que a gente estimula muito, consultas de rotina. É numa consulta de rotina dessa que eu descubro um câncer. Pronto, por isso que os homens não querem ir, Bruno. Sabe o que aconteceu com minha mãe? Minha mãe é assistente social e por muitos anos ela foi diretora de SEDUC, ela sempre trabalhou com as peças raras, né? O menor infrator. E uma vez ela levou uma interna do SEDUC para uma consulta médica. E na consulta era dermatologista, a dermatologista olhou e olhou para ela e disse, ela está com câncer de pele. Para tua mãe? Para minha mãe. E minha mãe estava com câncer de pele. Ela foi como acompanhante? Ela foi acompanhante, porque ela era responsável, né? Ela era diretora do SEDUC lá da Zona Norte de Natal, que era um SEDUC, até hoje, né? Um SEDUC bem barra pesada.
Aí a dermatologista olhou e disse, não, a senhora está com câncer de pele. A senhora tem que começar o tratamento imediatamente. Agora. E minha mãe teve que fazer o tratamento. E que bom que a médica teve essa Percebe- sensibilidade. E Exato. avisar. A médica percebeu na hora que ela estava. Ah. E nem ela fazia a menor ideia. Nem tinha se atentado, né? Não. Ah, comigo é assim, levou a acompanhante, eu olhei para a acompanhante e disse, você tem quantos anos? 40. Já fez sua mamografia? Então, levou a acompanhante, o estímulo vem, a orientação é isso. Então, Eu comparo um pouco isso também, porque no meio dos homens é o outubro azul, né? O novembro azul Novembro. do câncer de próstata. Aí tem o famoso exame do toque retal. Meu amigo, senta uma roda de homem numa mesa de bar, o preconceito, hoje até que o preconceito não é menor. Eu noto que todo mundo já entende que não tem nada demais em fazer esse exame. Mas que a brincadeira trua, as piadas continuam. rola solta. A piada só rola solta do exame. Mas eu noto que a resistência diminuiu bastante. A compreensão de que não tem nada demais fazer o exame já existe, mas por muito tempo a resistência a esse exame foi grande. Demais. E a torcida de que tem uma tecnologia que não precisa mais fazer esse exame também é grande. É importante. E isso é verdade, viu? Estão querendo evitar de todo jeito. É. E eu até friso aqui sobre a mamografia, que tem muita gente que tem receio em fazer esse exame por questões de radiação. O pessoal fala muito, mas doutora, posso fazer esse exame, a radiação é muito grande. Então, não, na verdade não é. O tanto de sol que a gente pega, a radiação dos raios solares que a gente pega em um ano inteiro é maior do que a radiação emitida por um exame uma vez no ano. E o benefício que ele traz é tão grande que isso é praticamente irrelevante. Então, sem essa história de que a radiação é prejudicial de forma alguma, a radiação da mamografia não é prejudicial. Inclusive, recentemente estavam divulgando, não sei se vocês viram nas redes sociais, um vídeo falando sobre isso, que a radiação era prejudicial, que ao longo dos anos se Não, acumulava. mulher, fake news. Total, pelo amor de Deus. Tá aí, a gente tá tirando de rodo, porque não tá dando conta né, de tanta fake news. Por isso que a gente traz pessoas profissionais especializados, gabaritados, referenciados para dizer que mamografia, a radiação que se coloca é mínima possível e o exame é muito mais benéfico do que qualquer sistema aí e fake news que você tenha lido no WhatsApp durante qualquer momento aí da vida. Façam, só façam. Eu sei que é um exame que ele é chato de fazer, é chatinho, eu sei, mas traz benefício. Traz benefício. Isso é o que importa. Então, façam. Como é que homem faz mamografia? Mesmo jeito. É mesmo? É, a mesma técnica. Quando é que a gente pede mamografia em homem? Como é que um homem que não é gordo, né? Porque tem uns homens que são gordos, tem a tetinha, mas o homem que não é gordo, como é que faz? Aí tem o Bruno da vida, magrinho. Aí tem um ponto importante, que no homem existem duas, não é nem doenças, mas dois achados, que seria ginecomastia e lipomastia, que é glândula no homem e gordura no homem. Quando é só gordura, que é aquela mama, que isso a gente sabe palpando a mama mesmo, quando a gente sente que é só gordura, aí realmente não tem necessidade, não se faz mamografia, não se faz exame, nada. É só puxar as orelhas e dizer, Vai emagrecer. pega um pouquinho de peso que você Vá pra consegue academia. baixar isso. Nos homens que têm ginecomastia, que tem tecido glandular, que seria mais endurecido, aí nesse sim, o melhor exame para detectar a ginecomastia é a mamografia, que é feita da mesma forma. Consegue, nem se preocupe, consegue, a máquina ela consegue fazer a compressão e a gente consegue ver esse tecido glandular. Normalmente a gente faz como forma de diagnóstico da ginecomastia, ou quando a gente tem alguma coisa suspeita que quer investigar também. Aí faria a mamografia. Mas um outro exame que a gente tem como forma complementar é a ultrassom, que é um pouco mais prático, incomoda menos, e ele também me permite fazer esse diagnóstico em si. O negócio é levar esses homens para fazer os exames. Ora, homem já dá trabalho para fazer o de próstata. Mas deixa eu dar uma dica, dizer um detalhe. Os homens, eles procuram, é mais difícil, eles não procuram de forma rotineira, óbvio. Mas o homem, ele tem uma sensibilidade mínima às dores que nós, mulheres, sentimos todo mês pelo ciclo menstrual, a gente já está acostumada.
Ave Maria, o homem, quando pensa em sentir a dor, eles são os primeiros a procurar atendimento. Então, a gente tem procura de atendimento masculino tranquilamente, porque sim, começou um incômodo na mama e quando a gente vê a ginecomastia, que é um achado benigno, a ginecomastia em si, só glândula não traz risco efetivo, mas a gente não tem hoje uma recomendação de acompanhamento de rotina, mas o homem que tem tecido glandular, o ideal é que sim, ele fique em acompanhamento, pelo menos com um mastologista, para ficar de olho nessa glândula. Mas é difícil carregar para o consultório. Eu que diga. Oh, E para médica é difícil. a gente está conversando aqui com a doutora Gabriela Giacomi, ela que é mastologista, é também preceptora no curso de medicina, na FACS, aqui da UERN. A gente está falando sobre o Outubro Rosa, num papo muito interessante, porque é um mês que a gente tem aí realmente essa investidura de estar aí falando a respeito, né, dessa busca ativa por mulheres para fazerem esses exames na mama, que é algo muito importante para nós mulheres e que precisa de muita atenção, principalmente depois dos 40 anos. E aí, doutora, a gente tem várias situações, né, de fazer os exames, fazer as investigações. As mulheres que são lactantes ou as mulheres que estão grávidas, senhorinhas, bem senhorinhas mesmo também. Como é que vocês fazem, né? Essas detecções, como é que é o acompanhamento, como é que funciona? Normalmente, nas mulheres grávidas que ainda estão no período gestacional, e lactantes um pouco mais, a gente tem uma mudança na mama, é normal. Mudança natural, fisiológica, pelo processo de gestação. Sim. Realmente é um período em que ele é um pouco mais difícil de se fazer exames de rotina. Mas a gente tem hoje ainda a população em geral, ela tende a gestar numa idade um pouco abaixo de 40 anos. Então, esse rastreio ainda não é de forma efetiva. A gente precisa, sim, fazer acompanhamento. Em geral, é mais pela queixa da paciente, mas durante o período de amamentação é mais difícil de detectar. Mas os sintomas, os sinais de alarme, eles são os mesmos que eu citei. Então, se qualquer mulher que estiver em período de amamentação perceber essa diferença, faz os mesmos exames. O ultrassom é um exame que ele é feito com ondas em si, pelo aparelho, ou ondas de ultrassom. É um aparelho que não tem, um exame que não tem contraindicação. Então, a mulher pode estar gestante ou pode estar amamentando, que o ultrassom pode ser feito tranquilamente. De fato, é um diagnóstico um pouco difícil pela mudança na mama, mas sim, não tem problema em fazer. E a mamografia é risco-benefício. Se a paciente estiver gestante e precisar muito fazer, acima do 3º trimestre, a gente faz a proteção da barriga e faz a mamografia. Então, tudo depende do grau de suspeição em que a gente tem desse câncer. As pacientes mais idosas, a recomendação é que sejam feitas mamografias até 74 anos. Chegou aos 75, mas é minha avó, ela dirige para todo canto, anda para todo canto, conversa, tem uma expectativa de vida aí para acima de 10 anos. Se ela consegue ir para se deslocar de casa, ótimo. Ela também consegue se deslocar para ir numa clínica fazer um exame. Então, isso aí depende muito. Obviamente, se for uma paciente de 75 anos, acamada, que já não tem condições de andar, aí a gente dispensa o exame. Mas se for alguém que consegue ir até o local do exame... Está na ativa. Exato. Pode continuar fazendo. Não tem problema nenhum. A ideia é que a gente consiga detectar. E hoje em dia também tem a questão dessa longevidade, ter tudo ativo, né? Vida sexual, vida social, às vezes até bebe, né? Enfim, faz todas aquelas coisas normais que a gente acha que é só adulto de meia idade que faz, não, mas elas também estão fazendo. E, infelizmente, enquanto elas estão aí inativas, o risco existe. Então, o ideal é que se faça. Exato. Faça enquanto tiver condições. Sim. Quanto a metástase, é comum ainda ter paciente de câncer de mama diagnosticado já tendo metástase ou com essa redução do diagnóstico e com esse maior cuidado se tornou mais raro? Infelizmente, é frequente. É frequente? É. Normalmente, a mama, ela, quando dá metástase, a metástase é via linfática. Então, seria para linfonodo axilar.
A metástase local, que seria essa da mama e da axila, a gente ainda considera com a proposta de tratamento curativo. Essa é super comum, muito comum. Mas ainda assim, a gente tem proposta de cura. As cirurgias de mama hoje, elas não englobam só a mama. A gente sempre aborda a axila. Então, é coisa que a gente consegue resolver em cirurgia. As metástases à distância, que seriam mais comuns na mama, normalmente osso, pulmão e fígado, essas não são tão frequentes quanto as metástases na axila, mas ainda existem. Isso aí é algo muito, assim, relativo, porque depende muito do subtipo do câncer de mama. Em geral, existem 4 subtipos. Desses 4, 2, eles são bem amigos, mais tranquilos, espalham muito menos, mas, em compensação, eles não respondem bem a tratamentos de quimioterapia. Os outros 2, eles são mais agressivos, eles tendem a espalhar mais rápido. A doença, ela é uma doença que causa mais alteração local, o tumor cresce mais rápido, mas, em compensação, eles respondem muito bem à quimioterapia. Então, assim, o câncer de mama ele tem hoje comportamentos muito diversos, muito individual realmente, é muito pessoal, mas que ainda assim, metástase é nossa realidade. A gente tem. E aí, qual é o problema da metástase? É que, a partir do momento em que essa metástase, a gente identifica em um momento em que ela está à distância, que seria nesses outros órgãos, a gente perde a proposta de cura. É uma paciente que ela não tem mais indicação de ser operada, ela vai ficar no tratamento de paliação, que seria o quê? Medicamentoso. A expectativa de vida é algo que não tem como a gente definir. A gente tem pacientes com expectativas de vida muito elevadas, acima de 10, 15 anos, que conseguem viver tranquilamente, mas é sabendo que ela vai tomar medicação o resto da vida e que ela perdeu a chance de cura, porque esse câncer ele já está... realmente ele não está mais localmente, a gente já tem uma metástase à distância. E aí, nesses casos, sim. Esses casos, a gente realmente não tem mais indicação cirúrgica em si. Seria mais tratamentos medicamentosos mesmo. Mas, para chegar a essa fase de metástase, tem dores no caminho ali? Porque a pessoa, às vezes, tem doenças que são imperceptíveis, vamos dizer assim. Mas, nesse caso, tem dores, a pessoa consegue identificar ali dores que poderia já ter procurado o médico ou vai resistindo? Depende. A grande maioria, sim. Normalmente, o que acontece? Para o câncer ele chegar ao ponto de ter metástase à distância, na maioria das vezes ele já tem uma tumoração um pouco maior na mama. Que daí ele já espalhou para o linfonodo, que é para a axila, e da já axila... é notável. Eles não necessariamente, porque essa questão de ser notório ou não depende do volume da mama. Imagina, eu tenho uma mama pequena com um tumor de 3 centímetros, eu vou ver o tumor 3 centímetros. Mas se eu tenho uma mama muito volumosa com um tumor de 3 centímetros, o tumor vai estar perdido e eu não vou conseguir ver. Se não fizer os exames rotineiros. Perfeito, exatamente. Só através de exames. Então, hoje em dia, o tamanho, ele é fator prognóstico, mas ele não é fator de que, o fato de estar muito grande significa que ele está espalhado. Não, isso aí não é verdade. O subtipo é muito, muito mais relevante para a gente ver essa questão de ter metástase ou não. E idade da paciente, comorbidade, fatores de risco. O câncer de mama ele é multifatorial, ele tem muitos fatores que vão levar em conta. A gente tem perfis muito, muito variados. Tem pacientes que têm o mesmo subtipo, mas idades diferentes. Uma está metastática, a outra não está. Uma tem metástase para um ponto, a outra não tem. Então, assim, é um leque de possibilidades. Por um isso leque. Que também o tratamento é bem personalizado. Perfeito. É totalmente individualizado. As quimioterapias são individualizadas, o tempo de quimio, o tempo de cirurgia, porque ninguém é igual a ninguém. Então, não tem realmente como a gente fazer uma receitinha e dizer, é assim, acabou. Não tem. É muito individualizado. Interessante. Eu tô tendo uma aula aqui sobre esse tema. Eu acho que quem tá assistindo também vai sair tinindo para compreender essa temática do Outubro Rosa e do câncer de mama. Professora Gabriela, alguma coisa que a gente tinha deixado de perguntar, aquela pergunta tradicional que a gente faz, que a senhora gostaria de abordar também para complementar essa nossa conversa? Não, acho que a mensagem que foi passada é essa, é que mamografia a partir dos 40 é mandatório, todas as mulheres
tem obrigação de fazer, todo mundo anotar aí na agenda de forma anual. E incentivar informação, é a gente levar informação. A gente falou sobre os sinais de alarme. Se você não está sentindo nada, mas conhece alguém que tem alguma dessas queixas, orienta a procurar um especialista, orienta a procurar um médico e saber que a gente está aqui à disposição. Não falta opções, graças a Deus a gente tem opções pelo SUS, a gente tem diversos especialistas na cidade que conseguem ajudar. O acesso está aí, mas a gente precisa dessa busca, dessa vinda ativa. E lembrar que câncer de mama tem cura. Tem cura, a gente resolve. E o grande lema do Outubro Rosa é que juntos somos mais fortes. Então, quando a gente está junto buscando tratar, resolver, rastrear, procurar e cuidar uma causa comum, a ideia é que o sucesso ele venha. A gente bateu um papo com a professora Gabriela Jacome, que é uma professora voluntária, quem sabe um dia uma professora efetiva, que atua como preceptora também na Faculdade de Medicina, na área de mastologia, que está colaborando com o Outubro Rosa da UERN. A gente bateu um papo com ela aqui no nosso UERNcast. Queria agradecer a professora mais uma vez por ter se disponibilizado a vir bater esse papo com a gente. A você eu queria agradecer pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Um obrigado, uma boa noite, se você estiver vendo pela UERN TV, e um boa tarde, bom dia, se você estiver vendo em algum outro horário pelo YouTube. Tchau, até o próximo UERNcast. Curta, comenta e compartilha o nosso conteúdo. Até a próxima.